Vocês que estão ouvindo aí, é sério o que eu vou dizer agora. Tem estrada nesse país que a gente não devia nem olhar de cima no mapa. Só que às vezes a gente não tem escolha. Aqui é o Rômulo, 52 anos de estrada. E o que eu vou contar aconteceu comigo num trecho velho da BR-354, entre dois distritos que nem nome direito tem mais. Eu segui um GPS que já devia ter virado peça de museu e fui parar num lugar que parecia estrada, mas era armadilha. Eu conto isso pro Diário de Terror porque eu sei que tem muito caminhoneiro escutando. Muita gente que vive com o diesel no sangue e acha que já viu de tudo. Mas tem uns lugares que não são só isolado, não. São lugar que ficou esquecido porque é mais fácil esquecer do que limpar o que aconteceu ali. O meu erro começou assim. Eu estava voltando vazio de uma entrega mal paga no sul de Minas. Tinha que chegar em Divinópolis até o fim do dia seguinte e resolvi cortar por um caminho menor. Não era a primeira vez que eu fazia isso. Tem muita estrada que parece que está só meio largada, mas dá para passar. Conectei o GPS antigo que eu guardava no porta-luvas. Aquele modelo antigo, de tela quadrada, voz robótica e tudo. Porque o do celular estava travando sem sinal e eu já tinha raiva dele mesmo. Joguei o ponto final e o GPS deu um trajeto mais curto por uma estrada que ligava as duas regiões direto, sem passar pelas cidades maiores. E eu pensei, beleza, menos diesel, menos tempo, tô dentro. Só que logo na entrada já era para ter dado meia volta. Não tinha placa de sinalização, não tinha movimento nenhum. A faixa dupla estava coberta por barro seco e o mato dos dois lados parecia que queria engolir o asfalto. Mas não tinha cancelamento, não tinha tapume, não tinha nenhum aviso, só o GPS dizendo, siga por 12 quilômetros. Eu fui. Nos primeiros 3, era só um desconforto. Aquela sensação de que você está onde não devia, mas ainda não tem certeza. Só que aí começaram os detalhes. Placa de velocidade deitada, poste tombado e no acostamento, marca de pneu afundada no barro. E do lado, o rastro de um carro pequeno que parecia ter virado de lado ali e ninguém nunca puxou. Eu reduzi. Olhei no retrovisor. Nada. Olhei para frente. Mais nada. Sabe o que é você andar 5 minutos sem ver sinal de ninguém? Nem um cachorro, nem um barulho, nem uma pomba voando? Era assim. A única coisa que fazia barulho era meu limpador. E nem chovia. Mas o para-brisa tinha uma névoa constante. Tipo aquela umidade que não molha, mas deixa tudo esquisito. A estrada começou a ficar inclinada, com curva para a esquerda, sem mureta de proteção. Eu juro para vocês, parecia que a lateral do asfalto estava descendo junto com a terra. Só que o que me pegou de verdade foi um trecho onde taparam um buraco com tábuas. Sim, tábuas, cruzadas como se alguém tivesse tentando esconder um poço. E o barro por cima era fresco. Passei devagar, o caminhão chegou a dar uma tremida, mas seguiu. Até que veio o carro, quer dizer, o que sobrou dele. Um Gol prata atravessado no meio da pista, coberto de poeira, farol quebrado, porta meio aberta. E o vidro do motorista, com marca de mão. Mas não era sujeira de dentro, era de fora. Como se alguém tivesse tentado segurar ou pedir ajuda. Eu parei a uns 4 metros. Engatei o freio de mão. Desci. O chão afundava de leve. Não era barro puro, mas era terra molhada. Passei ao lado do carro e olhei para dentro. Nada, nenhum documento, nenhuma mochila, nenhuma placa visível. Parecia arrancada. Só que quando eu fui dar a volta para ver se dava para contornar e seguir, vi um negócio que me travou. Atrás do carro tinha uma mulher, de roupa social, blusa branca, calça escura, em pé, parada, braço caído ao lado do corpo. E o rosto não dava para ver direito porque o cabelo caía para frente. Mas ela não estava suja, não estava machucada. Estava ali, parada, olhando para o chão, como se estivesse esperando alguma coisa. E o pior é que ela não me pediu ajuda. Ela só levantou o braço e apontou para frente. Nem falou, só apontou,
como quem sabe o que tem, e mesmo assim diz, vai. Eu travei. Dei 2 passos para trás, voltei para o caminhão. Liguei a tração, tentei engatar em segunda, dar meia volta, mas o barro começou a puxar o pneu. Não dava mais para voltar. O caminhão girava o eixo, mas o chão escorregava por baixo. As rodas de trás começaram a afundar. Eu ainda tentei jogar para a direita, buscar apoio no acostamento. Nessa, o caminhão deu uma inclinada, subiu um pouco e no susto engatei a primeira e fui. Passei do lado do carro, passei do lado da mulher, mas o que eu ouvi no instante seguinte foi um estrondo seco, como se eu tivesse passado por cima de alguma coisa que não devia. E o caminhão pulou, como se tivesse atropelado um galho ou um corpo, mas eu não parei. Eu só fui. Fui até a estrada começar a clarear de novo. Uns 4 quilômetros depois, voltou a faixa dupla, uma entrada de fazenda e sinal de celular. Eu parei na primeira casa que vi, pedi água, pedi sinal. Ninguém tinha ouvido falar daquela estrada ativa. Um senhor mais velho disse assim: se tu passou por ali, então agradece, porque o que a gente soube é que ali não era mais estrada, era só resto. Na cidade seguinte, num posto, parei para abastecer. O frentista olhou meu caminhão e disse: você veio pela estrada da Gameleira? Aquilo ali engoliu 3 gente o ano passado. A gente mesmo botou placa de proibido, mas ninguém respeita. Ou o GPS não mostra. Eu não respondi nada, só segui viagem. Mas 3 dias depois, quando fui lavar o caminhão num pátio de empresa, o rapaz que lavava achou um broche enfincado no vão do para-choque dianteiro, meio quebrado, metade sujo de barro, mas ainda dava para ler o nome, Luana. E foi aí que eu parei, porque eu lembrava desse nome. Era o nome da mulher que morreu ali, no acidente, a que ficou desaparecida por dias, até acharem o carro no barranco. O mesmo carro que eu vi atravessado no meio da estrada. Só que, segundo a reportagem, o carro dela foi recolhido no ano passado. Então, que carro era aquele e quem era a mulher que apontou para frente? Eu sei que para muita gente isso aí parece exagero. Parece história de quem dormiu pouco ou inventou coisa porque estava cansado da estrada. Só que quem vive no trecho sabe. A estrada não precisa fazer barulho para te avisar. Ela só precisa te deixar calado. E eu fiquei. Por dias, depois de achar aquele broche com o nome Luana, eu não consegui continuar do mesmo jeito, porque assim, se fosse só uma coincidência, tudo bem, mas não era. A peça estava fincada no vão do para-choque com força, como se tivesse sido prensada ali, e eu fiquei lembrando daquele som seco do que eu passei por cima. Ninguém viu o que eu vi, ninguém sentiu o que eu senti quando aquela mulher só apontou. Nenhuma palavra, só o braço levantado devagar, como quem diz, vai. Mas vai para onde? Para cair no mesmo buraco? Para ser a próxima estatística? Eu comecei a pesquisar. Na noite seguinte, parado num posto em Oliveira, peguei o Wi-Fi do restaurante e fui buscar o nome. Luana, Paz, BR-354, Plus, acidente. E apareceu. Primeira matéria de uma rádio local. Motorista desaparece após acidente em curva desativada da BR-354. A data, 11 meses atrás. O carro, Gol prata. A roupa, blusa branca, calça preta. A última foto que tiraram dela foi num posto antes de seguir para a entrevista de emprego. Sozinha, cabelo preso, óculos escuros no colarinho. Só que o corpo só foi encontrado 5 dias depois, fora do carro, numa vala lateral. O carro ainda estava inteiro. Mas ela não, e o mais estranho, não havia sinal de outro veículo envolvido. A pista desmoronou depois que ela passou. Quer dizer, a estrada já estava condenada, mas ela confiou no GPS e morreu. Agora escuta, a estrada foi oficialmente interditada, só que nunca bloquearam com estrutura. Só colocaram placas de desvio e como tem trechos que ainda pareciam bons, muita gente cortava por ali mesmo assim. O que me deixa mal é... o carro que eu vi estava limpo demais para estar ali há 1 ano. E o vidro com marca de mão parecia fresco. Parecia alguém dizendo, tenta tirar daqui. E mais,
A mulher estava em pé. Ela não era imagem, não era vulto. Tinha peso, sombra. Era uma pessoa, mas não falava. E o que eu escutei embaixo do caminhão, o que eu senti passando, ainda me arrepia só de lembrar. Aquele som foi real. O que foi que eu pisei? Tinha alguma coisa ali atrás do carro que eu não vi? Ou alguém? Teve uma hora que eu pensei em voltar lá, sério, voltar com alguém, gravar, mostrar. Mas aí, eu lembrei do jeito como aquela estrada estava silenciosa. Quem já passou por lugar assim sabe, o perigo não é o que grita, é o que fica quieto, o que te deixa sozinho, o que te deixa escolher, mas depois não deixa voltar. Uns 3 dias depois do ocorrido, eu fui buscar um laudo de revisão na borracharia parceira da empresa. Quando o mecânico levantou o caminhão com o macaco hidráulico para olhar os pneus, ele me chamou e disse: "Você andou por estrada de obra? Porque aqui embaixo tá cheio de barro fresco e lasca de madeira." Madeira, tábua. Era do trecho tapado. Ou não era? E tinha uma coisa ainda. Um pedaço fino de tecido, como se fosse da barra de uma roupa social feminina, preso na parte de baixo do caminhão, na junção entre a proteção lateral e o eixo traseiro, esfarelando, mas branco, com uma costura bem feita, igual a roupa da mulher que eu vi parada. Ele arrancou e jogou fora sem nem pensar. Mas eu fiquei ali, com a mão parada, tremendo, porque aquilo era sinal de que alguma coisa encostou no caminhão de verdade. A pergunta é, quando? Foi quando eu passei do lado ou foi depois? Teve uma noite que eu acordei com um barulho. Estava dormindo no baú, encostado num posto de beira de estrada, daqueles bem simples. Eram umas 2 da manhã. Acordei com som de gente andando ao redor. Não era animal, não era vento. Era passo leve, devagar, raspando no cascalho. Saí devagar, desci com lanterna, dei volta no caminhão. Nada, nenhum carro, nenhum outro motorista. Mas o chão tinha marca de pé descalço, feminino, na terra fofa, do lado da porta do carona. Eu tirei a chave da ignição, enfiei no bolso e subi no baú de novo. E fiquei acordado até clarear o dia. A partir daí, não teve mais como tratar como coincidência. Teve mais uma coisa. Eu contei isso tudo para um conhecido da minha época de Uberlândia. Ele trabalha na PRF, no setor de acidentes antigos. Me chamou para o café e disse assim: "Rômulo, esse caso da Luana, o que pouca gente sabe é que ela não estava sozinha quando saiu do carro." Eu falei: "Como assim?" Ele: "Tinha vestígio de outra pessoa no banco do passageiro, mas nenhum DNA foi identificado. E o carro foi retirado, sim, levado para o pátio. Mas sabe o mais esquisito?" E eu: "Fala." Ele: "O carro sumiu do pátio antes de ser desmontado. A gente não sabe se roubaram peça ou o veículo todo, mas o Gol Prata desapareceu." E aí ele falou uma frase que eu não esqueço mais: "Talvez o que você viu ali não era uma visão. Era o que sobrou do que nunca foi retirado." Eu demorei para entender que o que me assustava não era o que eu vi. Era o que ainda podia acontecer se eu voltasse por aquele trecho. Depois da conversa com meu colega da PRF, parei de tentar encaixar tudo em explicação. Porque assim, tem coisa que não se resolve com lógica. Tem coisa que fica. E a única saída é aprender a andar com ela. O broche da Luana, eu não tive coragem de jogar fora. Guardei numa caixinha de moedas que fica ali no porta-luvas. Não porque eu queria lembrança, mas porque me parecia que jogar fora seria errado. Como se ela tivesse deixado aquilo ali de propósito. Como quem quer dizer: "Você saiu, mas nem todo mundo consegue." Eu nunca mais usei aquele GPS antigo. Hoje em dia, antes de qualquer rota, eu confirmo em 3 apps diferentes. Vejo relatos, pergunto em grupo de motorista, e se vejo estrada com mato fechando as placas, eu volto. Mesmo que seja 20, 30 quilômetros a mais. Porque tem caminho que não é só perigoso não, é condenado.
E ninguém avisa, porque se dependesse do mapa, da tecnologia, da voz de robô dizendo siga por 12 quilômetros, eu tinha ficado ali. Tinha virado mais um. Ou pior, nem virado nada. Porque o mais apavorante, ouvintes, é que ninguém sentiria falta. Eu estava vazio, sem carga, sem nota fiscal, era um trecho fora de rota. Se eu escorregasse, se afundasse, se derrapasse numa curva daquelas, meu caminhão ia ser só mais um carro abandonado numa estrada antiga que ainda aparece nos mapas. Mas não devia. E alguém, daqui um ano, talvez visse meu farol quebrado no meio do mato. Talvez visse minha mão no vidro. E talvez eu também estivesse lá, parado, sem falar, só apontando. Vai. Tem gente que me pergunta se eu acredito que aquela mulher que eu vi era a Luana. E eu respondo do mesmo jeito, sempre. Não sei, e não quero saber. Porque quando alguém te olha sem abrir a boca, quando alguém aponta um dedo e você sente o corpo inteiro gelar, não importa mais o nome, importa o lugar. E o lugar não esquece de quem ele levou. A estrada tá lá ainda. Ou melhor, o mapa ainda mostra. Mas quem entende de trecho, de verdade, já aprendeu a desviar. Porque estrada sem poste, sem placa e sem barulho não é só estrada ruim, é memória mal resolvida. E quem entra, paga. Então, para você que está escutando esse relato aí no Diário de Terror, não confia só no que aparece na tela. Nem toda rota mais curta é mais segura. E se você sentir que o silêncio ficou forte demais, volta. Tem coisa que não faz sentido nenhum. E mesmo assim, deixa marca no pneu, no para-choque, na sua cabeça e pior, no mapa. Se você fosse o caminhoneiro, você seguiria pelo trecho, mesmo com a estrada coberta de mato e o carro atravessado no meio. Deixa aqui nos comentários, você já entrou em algum lugar que parecia normal demais para ser seguro? Se inscreve no canal, ativa o sininho e manda esse relato para alguém que precisa saber. Tem rota que o GPS ainda mostra, mas que a vida já tirou do caminho. Se você dirige à noite por esse Brasil, escuta o que eu vou dizer agora. Não é conselho, é alerta. Se você estiver sozinho na estrada e ver cone, ver colete, ver lanterna, mas não ver viatura, não para, não pensa, não reduz, segue, mesmo que pareça errado, mesmo que pareça perigoso, porque o que me aconteceu naquela madrugada não foi blitz, foi emboscada. E se eu não tivesse feito o que fiz, eu não estava aqui contando isso hoje. Era para ser mais uma noite qualquer. Saí de Lins por volta das 9 da noite, com destino a Brodowski. Estrada estadual, trecho que eu já conhecia de olho fechado. Mas justo nessa noite, caiu uma daquelas chuvas miúdas que não molham muito, mas que embaçam tudo. Chão escuro, pouca luz e aquele tipo de silêncio que parece não ter fim. Tava cansado, não nego. Já vinha de outro trecho antes e tinha dormido pouco num posto perto de Promissão. Mas a carga era leve. E eu queria chegar em casa no dia seguinte cedo. Meu filho tinha feito um desenho para mim e queria me entregar pessoalmente. Essas coisas pequenas que dão motivo para seguir, mesmo quando o corpo pede arrego. Foi ali, entre Itápolis e Borborema, que tudo começou. Quem conhece sabe. Canavial para os dois lados, quase nenhuma entrada e celular que só serve de lanterna. Uma faixa mal pintada e poste só de vez em quando. Era por volta de 1h40 da madrugada quando vi o primeiro cone. Achei estranho? Achei. Mas não é raro ter blitz da polícia rodando por ali. O problema é que, depois do primeiro cone, vieram mais 4. Depois, 2 lanternas balançando devagar. Depois, 3 homens com colete refletivo. Tudo parecendo certo. Só que não tinha viatura. Nenhuma. Nem do outro lado, nem na frente. Nem parada no mato. Nenhum giroflex piscando ao fundo. Nenhum rádio chiando. Só eles, parados, esperando.
Um deles apontou a lanterna direto na cabine. Fez aquele sinal com a mão para encostar. Eu respirei fundo e fui obedecer. Porque a gente aprende a respeitar sinal, a seguir comando. Só que aquele comando ali era silêncio demais. Encostei com o alerta ligado. O homem da lanterna veio até a porta com uma prancheta na mão, mas nem olhou para mim. Veio com o rosto abaixado, lanterna virada direto nos meus olhos. Perguntou meu nome. Só isso. Nada de documento, nada de CNH, nada de carga. Só o meu nome. E perguntou num tom que não era de autoridade. Era de quem já sabia o que ia fazer. De quem já decidiu que aquilo ali não era uma abordagem. Era um filtro. Enquanto ele falava comigo baixo, mais dois se aproximaram pela lateral. Um deles chegou na porta do carona e tentou abrir. Sem falar nada, sem pedir, sem aviso, só a mão na maçaneta. Ali eu congelei. Meu corpo travou. E na mesma hora eu entendi. Isso aqui não é blitz. Isso aqui é tocaia. Mas também entendi outra coisa. Se eu fizer qualquer movimento errado, eu não saio daqui. Só que eles erraram num detalhe. Um detalhe pequeno. Eles não esperavam que eu fosse tão rápido na decisão. E eu fui. Soltei o freio, taquei o pé na embreagem e joguei o caminhão para frente com tudo. O homem da lanterna pulou para o lado. Os outros gritaram. Mas eu segui. 10 metros. 20. Aí veio o estouro. Alto, seco, pneu rasgado. A roda dianteira direita perdeu tração e o caminhão puxou, mas eu segurei. Eles tinham posto tábua com prego escondido atrás dos cones e eu tinha caído certinho. Consegui parar mais à frente, cambaleando, com o aro arranhando o asfalto. Desliguei tudo. Esperei. Olhei pelo retrovisor. Ninguém veio atrás. Nenhuma lanterna. Nenhuma voz. Nada. Fiquei ali sentado uns 5 minutos, tremendo, tentando entender o que fazer. Não dava para seguir. Celular sem sinal, estrada vazia. Foi quando eu pensei, talvez se eu andar até o trecho de trás, eu consiga ver se eles foram embora. Ou quem sabe encontre alguém. Peguei a lanterna e fui. Só que o que eu encontrei não foi viatura, não foi ajuda, foi gente largada no mato. Uns 15 metros para dentro, perto de uma moita grande, tinha um clarão de terra revirada. E ali, jogado como um pacote, estava um homem. Camisa rasgada, boca com sangue seco no canto, mão enfaixada com o que parecia ser fita de saco de lixo. E ele estava amarrado, de verdade. Respiração fraca, mas estava vivo. Quando me viu, tentou falar, mas não saía som. Só mexia os olhos, apontando com o queixo para o lado. Eu não sei de onde tirei força, mas carreguei ele no colo, meti ele na boleia e voltei com o caminhão rodando no aro, rasgando o chão. Uns 8 quilômetros assim, até achar um posto pequeno que mal tinha cobertura. Acordei o frentista aos gritos. Pedi ajuda, chamei a polícia e esperei. Quando a viatura chegou, contei tudo, detalhe por detalhe. E a resposta que eu recebi foi curta. A gente não monta blitz ali. Aquilo é rota conhecida. De madrugada, nem viatura vai. O homem que eu salvei era caminhoneiro também. Estava sumido fazia 2 dias. Segundo ele, foi pego do mesmo jeito. Cone, lanterna, coletes. Só que ele parou, desceu e foi rendido. Tomaram tudo. Cartão, celular, dinheiro. E bateram nele até ele não conseguir levantar. Disseram que iam levar o caminhão, mas deixaram ele ali mesmo, como se fosse lixo. Dias depois, me chamaram para tentar reconhecer os suspeitos. Mostraram 3 rostos, fizeram perguntas. E a verdade, nenhum dos que me abordaram estava ali. Nunca mais fiquei tranquilo numa abordagem. Nunca mais acreditei em colete refletivo. Hoje, só encosto se tiver viatura, giroflex, rádio ligado e identificação clara. E ainda assim, com os 2 olhos bem abertos. Porque ninguém para seu caminhão no escuro, com colete e cone para conferir documento. Quem para assim, já sabe o que quer fazer com você. E você, pararia, mesmo sem viatura, se fosse você naquela estrada? Teria feito o quê?
E se esse relato fizer pelo menos um caminhoneiro pensar duas vezes antes de parar na chuva para cone sem giroflex, então já valeu ter contado. Eu devia ter seguido direto. Tava cansado, claro. Quem não tá? Mas era uma madrugada tranquila, o trecho estava vazio, eu já tinha rodado coisa de umas 4 horas desde a parada anterior e faltava pouco para chegar em Juazeiro, onde ia descarregar. Mas aí veio a fome, daquela que parece que sobe para a cabeça, sabe? Que dá um enjoo, uma irritação. E para piorar, todos os postos que eu costumava parar, fechados. Tudo apagado, parecia combinado. Foi num desses trechos meio esquecidos da BR-407, ali entre Petrolina e Senhor do Bonfim. Quem conhece sabe, tem parte ali que parece que não é de ninguém. Não passa carro, não tem luz nem placa. Aí eu vi uma luz amarela, fraca, dessas meio que de lâmpada velha, piscando de leve. Um bar pequeno, com a fachada quase apagada, só uma plaquinha de papelão colada na porta. Aberto, comida quente. Só isso. Fui desacelerando o caminhão. O local parecia limpo, não tinha outros veículos. Mas acredite, naquele momento, isso soou como vantagem. Eu queria sossego, um prato quente, um banheiro limpo e 20 minutos para respirar. Estacionei no acostamento, desci ajeitando a camisa, passando a mão no rosto suado. A estrada estava com aquele ar parado, de madrugada abafada, nem grilo tinha. E quando eu abri a porta do bar, foi como entrar num lugar que tinha sido limpo por alguém que nunca suja nada. Tudo certinho demais. 3 mesas, toalhas floridas, sem uma dobra fora do lugar. A televisão ligada, mas sem som. Um rádio encostado no balcão também mudo. E o cheiro da comida não vinha da cozinha. Vinha de lugar nenhum. Atrás do balcão, uma mulher de meia idade, cabelo preso, roupa clara. Me olhou, sorriu. Mas não era um sorriso de bem-vindo. Era um sorriso de quem já me conhecia ou de quem já estava esperando. Mesa livre, ela disse apontando. Sentei na do canto, a única que ficava de frente para a entrada. Foi aí que percebi os outros. Um homem de boné mexendo no celular. Não me olhou uma vez, e outro mais velho, encostado numa cadeira perto da janela, lendo jornal. Sim, jornal. Naquele horário. Pedi um prato feito. Ela disse que tinha arroz, feijão, carne e salada. Falei que estava bom. Ela voltou em 2 minutos com o prato. Comida quente, sim, mas nada de cheiro de fritura, de óleo, de vapor. Tudo parecia saído de um comercial. Quente demais, arrumado demais. Comecei a comer. Tava bom. Mas a cada garfada eu escutava só o som do talher tocando o prato. Ninguém falava, ninguém se mexia. Foi aí que começou o estranhamento. Olhei em volta e notei. Todas as janelas estavam fechadas por dentro, com tábuas largas, pregadas. Nenhum ar circulava ali, nenhum barulho de fora. E a porta que eu entrei não tinha maçaneta do lado de dentro, só um trinco de madeira por fora. Travei o garfo no meio do prato. Respirei fundo e olhei de novo. Ninguém reagia. O do celular não trocava de tela, parecia preso numa mesma página. O do jornal não virava as folhas. Levantei fingindo ir ao banheiro. O corredor era curto, tinha uma porta lateral, fechada com um cadeado, e uma janelinha pequena no banheiro, com vidro canelado, e pregos por fora. Voltei para a mesa, sentei, tentei agir natural, e foi nessa hora que a mulher veio até mim com um sorriso maior. Tem sobremesa. É por conta da casa. Antes que eu respondesse, o homem do jornal moveu a cabeça bem devagar, como quem diz não. A sobremesa era uma fatia de pudim, colocada à minha frente sem dizer nada. Minha mão tremia. Peguei o garfo só para parecer que ia comer. Mas quando encostei na borda do pudim, ele estava gelado demais, como se tivesse sido tirado do congelador segundos antes. Mas o bar não fazia barulho de freezer. Levantei, agradeci e disse que precisava seguir viagem.
Foi aí que ela falou, ainda com aquele sorriso: "Espera só um minutinho, vou pegar uma marmitinha para você levar." E sumiu nos fundos. Nesse momento, o homem do celular levantou, foi até a porta, sem dizer nada, girou o trinco por fora e trancou. Trancou eu lá dentro. Fiquei parado, o garfo ainda na mão. O outro homem dobrava o jornal, devagar, como se já tivesse feito aquilo antes. Me aproximei da porta, fingi olhar o relógio na parede e testei a maçaneta. Nada, trancada. Fui até o banheiro, tranquei por dentro. A janela era pequena, mas dava. Peguei a tampa da lixeira de metal e bati no vidro. Estilhaçou. Enfiei o braço, empurrei a madeira de fora com tudo. Os pregos cederam. Me cortei, claro, mas nem senti na hora. Me pendurei, forcei o corpo, chutei o beiral, caí no mato do outro lado. Um lugar sujo, úmido, cheio de ferragem e entulho. Como se ali fosse o que sobrou do bar antigo. Corri. Me arranhei inteiro no mato. Subi pela lateral do terreno. Dei a volta e cheguei no caminhão pela parte de trás, como quem estivesse fugindo de um cativeiro, só que não tinha gritos, nem correria. Tinha calma demais. Entrei no caminhão, liguei com a mão tremendo. A luz do bar ainda estava acesa, a placa ainda dizia "Aberto, comida quente". Mas ninguém saiu, ninguém me procurou. Dirigi até o próximo posto da PRF uns 20 minutos depois. Entrei suado, com sangue seco no braço, tremendo. Os caras não entenderam nada. Expliquei. Contei tudo. Um dos agentes, mais novo, até riu. Disse que podia ser alucinação por exaustão. Mas o mais velho ficou quieto. Pegou uma folha, desenhou o trecho e perguntou: "Era um bar branco com a plaquinha de papel colada na porta?" Confirmei. Ele fechou os olhos. Disse assim, meio baixo: "Esse bar já foi investigado, mas nunca tem ninguém lá de manhã. E todo ano, um caminhoneiro desaparece naquela região." Eu perguntei o que era aquilo. Ele respondeu: "A gente acha que alguém encena, entende? Faz tudo parecer normal. E quando a gente vai atrás, parece que o lugar nem funcionava de verdade." Voltei lá uma semana depois. Não sozinho, claro. O bar estava fechado com tapumes. As janelas abertas, nenhum móvel dentro. Só o chão de cimento rachado, cheiro de mofo e um resto de tábua queimada nos fundos. Nada de pudim, nada de jornal, nada de mulher. Perguntei para o morador mais próximo, que vivia numa casinha de roça a uns 600 metros dali. Ele respondeu com calma: "Bar ali? Ali não tem nada não, moço. Só o resto de um lugar que pegou fogo faz muitos anos. Desde então, não paro mais em lugar que parece calmo demais. Não entro em bar com placa escrita à mão e nunca mais comi pudim." Não sei quem eram aquelas pessoas. Se eram cúmplices, figurantes ou só vítimas de antes que agora ajudam no ritual. Mas uma coisa eu sei: eles só abrem o bar para um caminhoneiro por vez. E eu fui o único naquela noite. Quase fui o último. Eu sempre achei que ia morrer na estrada. Não tô falando isso com tristeza, não. Era só a lógica da coisa. Eu comecei novo. Rodei o Brasil inteiro. Passei por lugar que ninguém mais passa. Atravessei ponte de madeira com 30 toneladas. Dormi com o caminhão tremendo no meio do vento da serra. Enfrentei o que vocês imaginarem: carga desviada, ameaça, pneu estourado a 120 por hora. Já vi colega cair duro no volante de tanto rebite. Já desci serra sem freio. Mas nunca pensei que o que ia me parar era uma senhora com um cartaz virado do lado errado. Essa história que eu vou contar aconteceu no meu último retorno. Último mesmo. Não porque eu planejava parar, mas porque, depois daquilo ali, eu entendi que era a hora. A viagem era simples. Eu tinha carregado em Araxá e estava voltando vazio. Caminho batido. BR-262. Campos altos, luz. Chão que eu conhecia de olho fechado.
mas já de cara eu senti um troço esquisito, um incômodo, como se fosse uma ansiedade que não tem nome, sabe? Tava escurecendo, a estrada tava limpa, tudo tranquilo, mas eu tava com a mão suando no volante. E era outono, friozinho de serra. Quando eu vi, tava secando a palma da mão na calça, igual criança com medo. E aquilo me deixou irritado, porque eu não sou disso, nunca fui. Foi logo depois da segunda curva que eu vi. Ela estava parada ali no acostamento, uma senhora, sozinha, jaqueta marrom, lenço branco na cabeça, segurando um cartaz de papelão. Só que o cartaz estava virado para ela. Eu diminuí, não por bondade, nem por susto. Foi no automático, só que não tinha por que ela estar ali. Aquele trecho não tem casa, não tem parada, não tem nada. É mato e barro para os dois lados. Passei devagar. Ela não fez sinal, não pediu ajuda, não se mexeu, só ficou ali, segurando o cartaz com o lado branco para mim e olhou. Me olhou como se já soubesse que eu ia passar, como se não tivesse surpresa nenhuma. Aquilo ficou na minha cabeça. Eu olhava pelo retrovisor e a mulher não saía do lugar. Não virou, não deu tchau, nada. E o papel branco, virado para mim, mas branco. Segui viagem, mais lento que o normal. E o desconforto foi piorando. Mais adiante, depois da placa que marca Luz a 27 km, tem um trecho que sempre foi meio tenso. Curvas cegas, asfalto torto. Ali eu já estava mais atento. Mas o que eu vi não era curva, nem buraco. Era uma criança. Um menino magro de camiseta vermelha, parado do lado da estrada, sozinho, eu juro para vocês. Ele não estava com medo, não estava chorando, não estava pedindo socorro. Ele só me olhou e apontou, com o braço esticado, o dedo firme, apontando para um pasto vazio. Um campo aberto, seco, sem casa, sem carro, sem cerca, mas ele ficou ali, com o braço duro, como se quisesse me mostrar alguma coisa. Eu travei, pisei no freio, não com tudo, mas parei o caminhão devagar, uns metros à frente. Olhei pelo espelho, nada. O menino já não estava mais lá. Na minha cabeça eu pensei, foi impressão, é o cansaço, é o frio. Mas no fundo eu sabia, não era imaginação, era gente. Só que não era para estar ali. Na terceira curva depois desse ponto, eu comecei a sentir uma pressão no peito. Uma coisa estranha. Não era dor de infarto, não. Era um aperto, como se alguém tivesse me segurando por dentro. Fiquei ofegante. O coração disparou. A cabeça ficou quente. E aí, pela primeira vez em anos, eu parei no acostamento por medo. Não medo da estrada, medo de continuar. Desliguei o motor. Fiquei quieto, só ouvindo meu próprio corpo fazendo barulho. E foi então que veio a parte que eu não conto para quase ninguém. Eu ouvi um som seco, um impacto, e depois outro. Não era comigo, era mais à frente, aquela curva. Aqui eu devia ter entrado. Foi onde um caminhão-tanque desceu desgovernado e bateu em cheio num caminhão-baú. O barulho veio como trovão. Eu só vi poeira subindo e o reflexo das luzes piscando na curva. Ali era o lugar onde eu estaria. Se eu não tivesse parado, se eu não tivesse sentido aquele aperto, se eu não tivesse diminuído, por causa de uma senhora que não pediu nada, ou de um menino que só apontou para o nada. Eu não lembro de ter chorado, mas quando eu consegui ligar o caminhão de novo, o banco do motorista estava molhado. Cheguei em casa na manhã seguinte, pálido, com a mão tremendo. E minha mulher, antes de eu dizer qualquer coisa, ela falou: "Você estava voltando de madrugada, né? Eu acordei às 3 com seu nome na boca e uma sensação ruim, pesada, como se você tivesse partido." Aquilo me quebrou. Eu sentei na cama e fiquei quieto, só pensando. Tem coisa que não se explica, mas também tem coisa que não precisa ser explicada. Só sentida e entendida. Eu sabia que aquele foi o aviso, o último. Naquela manhã, quando eu entrei em casa,
Eu estava ali, mas era como se tivesse ficado metade de mim na estrada. Não teve abraço, não teve alegria, nem alívio. Só silêncio. Um silêncio estranho, como se todo mundo ali dentro soubesse que tinha acontecido alguma coisa, mas ninguém tivesse coragem de perguntar. Demorou dias para a ficha cair. E não foi por causa do acidente, não. Foi por causa do que veio depois. 2 semanas depois daquilo, me ligaram de um amigo que trabalhava em resgate ali na região de Luz. Ele me falou do acidente, como foi. O caminhão-tanque estava com defeito no sistema de freio. Desceu a curva feito bala. O motorista do outro caminhão não teve tempo de nada. A parte que ele falou e que me travou foi: Cid, aquele era o horário que você costumava passar, né? Era exatamente o meu horário. Era exatamente a minha rota. Eu só respondi: era para ser eu. Mas não foi. E aí é que começa a parte difícil de contar. Porque quando você escapa de um negócio assim, o corpo volta, mas a cabeça não. Eu não conseguia mais encostar na chave do caminhão sem sentir o cheiro da serra. Ficava ouvindo barulho de freio na minha nuca. Comecei a acordar no meio da noite achando que estava na boleia, a curva chegando, o volante tremendo na mão. Teve uma madrugada em que eu levantei e fui até a garagem. O caminhão estava ali, parado, gelado. E eu olhei para ele como se fosse um túmulo. Pensei, se eu insistir, da próxima vez eu não volto. Vendi o caminhão no mês seguinte. Não chorei, mas também não consegui ir ver o cara levar. Fiquei olhando da janela, quieto, com a mão no vidro. Muita gente achou que era cansaço, que eu estava ficando velho, que o corpo não estava aguentando mais, mas não era o corpo, era o recado. Eu senti que não era mais para mim. A verdade é que eu não sei quem me segurou. Não sei se foi proteção. Não sei se foi alguém que já partiu. Não sei se foi o que o povo chama de aviso de cima. Mas eu sei que teve uma força ali, um chamado, uma mão invisível que me puxou antes de eu virar naquela curva. E desde aquele dia, eu nunca mais me senti sozinho. Mesmo fora da estrada, mesmo parado, é como se eu tivesse passado por um portal. Como se aquele menino no acostamento fosse mais que uma criança. Como se aquela senhora já soubesse meu destino. Não tem explicação. E para falar a verdade, eu nem procuro mais. Hoje, quando alguém me pergunta por que eu parei, eu só digo: foi por um susto, mas no fundo, eu sei que foi por amor. Alguém lá em cima, ou do lado de cá mesmo, me quis vivo. E eu vou passar o resto da vida tentando honrar isso. Por isso estou contando aqui. Porque às vezes o recado vem sem barulho, sem letra, sem grito, só com um cartaz virado do lado errado. Ou com um menino parado no acostamento. E se você ignorar, talvez não dê tempo de parar na próxima curva. Tem rota que não é só ruim de estrada, é ruim de lembrança também. E essa que eu vou contar agora, eu não passei nunca mais, nem que me paguem. Isso aconteceu numa madrugada fria, entre Jataí e Chapadão do Céu. Ali tem umas estradas de terra que o povo chama de corte de tempo, que liga os centros de carga passando por dentro de fazenda. Caminho antigo, estrada batida. Só quem é da lida sabe que existe e que não devia mais existir. Na época eu estava voltando vazio, meio atrasado. Peguei esse desvio porque o asfalto estava em obra. Eu já tinha feito esse trecho uma vez, anos atrás. Conhecia os buracos, o trecho mais liso, onde afunda quando chove. Esse tipo de coisa que só caminhoneiro guarda. Mas aquela noite foi diferente. Era quase 3 da manhã. O céu escuro, aquele vento seco que parece que corta o rosto. Eu estava sozinho há horas, rádio desligado, só o barulho do motor e o grilo das pastagens, um silêncio que começa a pesar dentro da cabeça. Foi então que eu vi o caminhão. Estava encostado meio de lado, como quem errou a manobra e deixou afundar um pouco a dianteira no barranco. Não era acidente, não tinha marca de freada, não tinha arrasto, nada.
Só ele ali, parado, coberto daquela poeira vermelha fina que só tem ali na região. Era como se ele tivesse sido esquecido. Pensei, deve ter quebrado, ou deixaram para buscar depois. Mas quando eu fui passando mais devagar, vi. Tinha alguém na cabine, sentado no banco do motorista, imóvel. Eu nem sei por que eu parei. Acho que foi automático. Desliguei o farol, puxei o freio, desci. Levei o celular na mão com a lanterna ligada. Tava tudo quieto demais. Cheguei perto. E aí o sangue gelou. Eu conhecia aquele caminhão. Era um FH branco. Cabine alta, com um adesivo desgastado no canto da porta. Um desenho de um fone de ouvido e uma sanfona que dizia Deus comanda. Eu conhecia aquele adesivo, porque era o do Zé Ribamar. O Zé era amigo de estrada. Tinha sumido 4 anos antes. Virou história contada em posto. Cada um dizia uma coisa, que largou tudo, que foi morar fora, que teve problema na cabeça. Mas o caminhão dele tinha sido dado como perdido. E ali estava, com alguém dentro. Eu fui me aproximando da porta, olhando com cuidado. O vidro estava sujo, mas dava para ver. Tinha uma silhueta, cabeça baixa, como se estivesse dormindo no volante. Mas não era sono, era uma postura estranha, uma coisa paralisada. Bati no vidro, devagar, a cabeça virou. E era ele, era o Zé. Mesmo rosto. Mesmo cabelo ralo, queimado de sol e a cicatriz no queixo, aquela que ele tinha ganhado quando caiu lavando o caminhão uma vez em Rondonópolis. Ninguém mais tinha aquilo. Eu recuei na hora, tremendo. Me encostei na porta do meu caminhão, puxando o ar. Tentei ligar para o 191, mas o sinal o cortava. Só piscava o nome da operadora e sumia. A voz da gravação falava: chamada de emergência não completada. Tentei gravar com o celular. Apontei a câmera, mas a mão tremia. A imagem ficou torta, suja de reflexo. Uma coisa sem forma. Nem dá para dizer que é ele ali. Mas eu sei o que eu vi. Fiquei uns minutos parado, olhando, sem saber se voltava ou se seguia. Até que eu decidi. Vou voltar lá. Mostrar, tentar falar, qualquer coisa. Mas o caminhão tinha sumido, não tinha barulho, nenhum rastro, só poeira mexida no lugar onde ele estava. Como se tivesse sido rebocado sem som, sem luz, sem ninguém. Como se nunca tivesse estado ali. Eu entrei no meu e segui. A perna tremia, a direção parecia pesada. Parei só em Chapadão do Céu. Encostei no pátio do posto e dormi ali mesmo, dentro da cabine. No outro dia, fui na delegacia. Contei o que vi. Falei que tinha certeza que era o caminhão do Zé. Que ele estava lá, no mesmo trecho. O policial, meio cético, puxou os registros, procurou no sistema. Depois me olhou e falou: a gente achou o caminhão do Zé sim, nessa mesma estrada. Mas faz 3 anos. Estava tomado pelo mato, uns 20 quilômetros para frente do ponto que você falou. E o corpo também. Eu fiquei olhando para ele, a garganta travada. Ele puxou uma ficha, me mostrou. A perícia tinha batido os dados. Era o Zé mesmo. Já tinha sido enterrado, com cerimônia e tudo. Mas o que me arrebenta até hoje é que naquela madrugada o caminhão estava limpo. Não tinha mato nenhum. Os pneus estavam baixos, mas não estourados. E o motor, eu juro por tudo, ainda estava quente. Tinha aquele zumbido fraco, sabe? Quando a ignição tá ligada, mas o motor já apagou, era isso que eu ouvi. Como se ele tivesse me esperando. E eu não fiz nada. Fiquei parado, com medo, com dúvida, e fui embora. Às vezes eu me pergunto se eu não devia ter aberto a porta. Se eu devia ter tocado ele, puxado, sei lá, feito alguma coisa. Mas não fiz. E agora, toda vez que passo perto daquela região, o peito aperta. Eu não chego a entrar na estrada. Só de ver a placa indicando o desvio, já me dá ânsia, já me dá calafrio, porque eu sei o que eu vi. E mais ninguém vai acreditar. Tem gente que some, e tem gente que espera, até a terra cobrir, até o tempo apagar o rosto. Mas naquela noite, o Zé ainda estava lá.
Esperando, talvez esteja esperando por alguém como você.